Hello, students! I'm Teacher Chris. Olá, né, gente? Vamos para nossa aula. Olá, galerinha do 8º ano. Bom, a gente vai continuar naquele nosso conteúdo, né, que é o Simple Present, tá bom? Para tirar as dúvidas daqueles que assistiram, mas tiveram vergonha de perguntar. Ou então, para tirar as dúvidas daqueles que não assistiram a aula na semana passada, tá ok? Então, vamos lá. O Simple Present, ele equivale aos verbos no indicativo do português, né? E aí ele diz assim, ele tem a mesma forma básica do verbo no infinitivo sem a partícula to. Por que sem a partícula to, gente? Que olha lá, ó. Se eu tenho aqui o verbo to love, tá bom? Quando eu vou trabalhar com esse verbo, eu tiro aqui, esqueço a partícula to e trabalho somente com o verbo love, ok? Podemos entender até aqui? Sempre que um verbo vier com a partícula to, eu retiro essa partícula to e trabalho só com o verbozinho, que é o que vem na frente, tá bom? Então, gente, a forma básica é usada para... A forma básica a gente utiliza normalmente, que é o quê? A forma básica é o verbo sem nenhuma modificação, sem um acréscimo de nada. Mas as terceiras pessoas, aquelas pessoas, né, que gostam muito de ser intocáveis, elas têm essas terminaçõezinhas aqui para o nosso verbo. Por exemplo, os verbos vão receber o acréscimo de S ou ES. Quando é que isso vai acontecer, gente? Quando meus verbos terminarem em O, SS, CH, SH ou X, os meus verbos vão acrescentar ES, tá? Vamos lá, gente, ó. Se eu tenho aqui a frase she do cake. She, terceira pessoa, né, que é ela, de um verbo terminado em O e cake. Se então o meu verbo tá aqui no terminação O, eu tenho que acrescentar no meu verbo esse. This. She does cake, certo? Ela faz bolo, tá bom? Então, a gente só vai fazer esses acréscimos de ES, se meu verbo terminar em O, SS, CH, SH e X. Lembram daquela dicasinha da frase? Lembram qual era a frase? Então, aqui na frase, ó, o shampoo da Xuxa chegou ao seu fio. Gente, não ficou muito bem escrito não, mas dá pra vocês entenderem. O shampoo da Xuxa chegou ao seu fio. Lembrando, Cristiane, o que tem a ver o shampoo da Xuxa chegou ao seu fio? Verbos terminados em O, SH, CH, X e SS, eu acrescento ES. Por que eu sempre dou a dica do shampoo da Xuxa chegou ao seu Silvio? Porque às vezes é mais prático e mais fácil vocês lembrarem a frase do shampoo da Xuxa chegou ao seu Silvio do que vocês lembrarem que verbos terminados em O, SS, SH, CH e X, eu acrescento ES, tá bom? Então, quando a gente lembrar do shampoo da Xuxa chegou ao seu Silvio e dos inícios de cada frase, a gente vai estar lembrando também que a gente vai acrescentar ES nos meus verbos, tá bom? Caso os verbos não tenham essa terminação de O, SH, X, H, SH, CH ou X, a gente acrescenta apenas o S, tá bom? Como assim? She work, ela trabalha, tá bom? Ó, aqui, para ir para a terceira pessoa, para indicar a terceira pessoa, no presente simples, eu vou acrescentar aqui apenas o S. Por que eu vou apresentar só o S? Porque o verbo não tem nenhuma dessas finalizações aqui, tá bom, gente? Mas qualquer dúvida, já sabe, né? Fala lá no privado comigo, tá? Quando o verbo termina em Y, precedido de vogal, acrescenta-se S, a forma básica da terceira pessoa. Então, aqui, ó, play, plays, o Szinho aí, tá bom? Quando ele é precedido de consoante, tiro o Y e coloco IES. Gente, o que é esse precedido? Cristiane, pelo amor de Deus, tá complicando. Precedido. O verbo, quando vai para a terceira pessoa, que ele, antes dele eu tenho vogal, no caso do verbo play, a vogal A, eu acrescento apenas o S.
Agora, se o meu verbo ele é precedido, ou seja, antes dele tem uma consoante, ó, aqui o verbo try, o Rzinho, eu tiro o Y, certo? E acrescento IES. Do mesmo jeito, se a gente estiver trabalhando com o verbo cry, que é chorar, tá bom? Se ele for para a terceira pessoa, eu tiro o Y e acrescento IES, tá, gente? Isso se for na terceira pessoa. Quem é terceira pessoa? He, she e it. Cristiane, se for as outras pessoas. Quem são as outras pessoas mesmo, Cristiane? Que eu não tô lembrando. Você tá falando, né? I, we, they, né? You e you. Tá bom? Essas pessoas. Gente, olha aqui, ó. Presta atenção aqui nas frases. Direitinho, tá? Presta atenção direitinho. Ó, I play. Modifica o verbo? Não, porque o I não é terceira pessoa. Foi para terceira pessoa, he, she, it, plays. Try, I try. Eu tento. Não modifica o verbo. Agora, se ele ou ela tenta, tries. Certo? Tudo bem? Qualquer dúvida já sabe, né? Então, lá, na forma negativa, tá bom? Quando nós formos negar, nós vamos começar a trabalhar com o verbo auxiliar. Cristiane, o que é verbo auxiliar? Verbo auxiliar, gente, é o do ou então o does. E o que é esse verbo auxiliar? Ele não tem tradução, ele não tem uma forma específica de dizer que significa isso ou aquilo, tá? Ele serve para quê? Para auxiliar, indicar, tá bom? Que a nossa frase está no presente simples. E quando é que eu vou usar o verbo auxiliar? Ou na forma negativa ou na forma interrogativa, tá bom? Em uma dessas duas formas. E outra coisa bem interessante aqui dos verbos auxiliares, tá, gente? Lembra aquelas três pessoinhas chatas, he, she, it, né? Aquelas pessoinhas. Quando a gente trabalhar com o verbo auxiliar, não precisa modificar o verbo, tá bom, gente? Então, aqui, ó. Na forma negativa, temos que prestar atenção no sujeito, já que na terceira pessoa do singular, tudo muda, né? Usamos os verbos auxiliares do not ou don't, que é a forma contraída, does not ou doesn't, que é a forma contraída de does not, sendo que usamos este último para a terceira pessoa. O que é esse último? Does not ou doesn't é o que a gente usa para he, she ou it. Tá bom, gente? He, she ou it. Aqui, ó. O singular, a gente vai utilizar do not ou don't. Ó, presta atenção aqui na frase. She does not play tennis. Tá bom? Então, aqui, she does not play tennis. Ela não joga tênis. Tá bom? Ó, o does not. Olha, gente. Olha o verbo aí. Olha o verbo play aqui, gente, ó, sem nenhuma modificação. E a frasezinha aqui, a pessoa é quem, ó? Terceira pessoa. Mas por que é, Cristiane, que não tem a modificação? Por que que eu não tive o acréscimo de nada? Porque eu tô com o meu verbo auxiliarzinho aqui, gente. Ó o does aqui, tá? E o not, que é a partícula que indica que a minha frase está na negativa, tá bom? E o do not study math. Você não estuda matemática, certo? Aqui nós temos o do, porque o you não é terceira pessoa, tá bom? O you não sendo terceira pessoa, verbo auxiliar do. Gente, ó, relembrando, tá? Vamos relembrar. É sempre bom. I, you, we e they. O verbo auxiliar que eu uso com eles é o do. Tá? Agora, se eu tô trabalhando com terceira pessoa, que é quem? He, she e it, o verbo auxiliar que eu utilizo é o does. O verbo auxiliar ou é do ou é does. O not só entra quando eu estiver trabalhando as minhas frases nas formas negativas. Tá bom, gente? Outra coisa, usou o verbo auxiliar, os meus verbos, quando estão na terceira pessoa, né? Quem são aquelas três pessoinhas chatinhas que eu tô dizendo?
he, she, it, eles não modificam. Verbos na terceira pessoa não sofrem modificação, certo? E as demais pessoas não precisam modificar nem acrescentar nada nos nossos verbos, somente nas terceiras pessoas. Ok? Na forma interrogativa, usamos os auxiliares do ou does, certo? Does para as terceiras pessoas e do para as demais pessoas. Does she play tennis? Ela joga tênis. Olha aqui quando a gente fez a tradução. Ela joga tênis. Traduziu does? Não, ele está ali apenas para auxiliar e indicar que a minha frase está na terceira pessoa e que também está no presente simples, tá bom? Presta atenção aqui, ó. Quem vem primeiro quando a nossa frase é interrogativa? Verbo auxiliar. Sempre, tá, gente? Sempre que a frase estiver interrogando, quem vai vir no início dela é o verbo auxiliar, tá? Ó, she, indicando terceira pessoa, e o verbo principal sem modificação. Por quê? Porque eu tenho um verbo auxiliar para fazer essa função, tá bom? Do you study English? Você estuda inglês? Ó, o verbo auxiliar aí. Por que que não é o does? Por que é, Cristiano, que não é o does? Porque you não é terceira pessoa, tá bom? Ok? Então, na forma negativa, verbo auxiliar mais a partícula not. Na forma interrogativa, o verbo auxiliar, ele vem no início da frase, tá, gente? E outra coisa, quando a gente estiver nas formas negativas e interrogativas, os verbos que acompanham as terceiras pessoas, quem são as terceiras pessoas? He, she e it. Esses verbos que acompanham essas três pessoas, eles não têm acréscimo de S ou de ES, ok? Agora aqui, ó, uma observaçãozinha. Lembrando que o verbo have ou has é um verbo diferenciado, tá bom? Por que diferenciado? A gente usa has quando a gente estiver trabalhando as terceiras pessoas, tá? Do singular, que é he, she ou it. E o have para as demais pessoas. I, we, you e they. Vixe, Cristiano confundiu tudo. O que foi que aconteceu aqui? Foi que aconteceu aqui, gente, que a gente viu que a maioria dos verbos a gente acrescentaria um S. A não ser que terminassem em O, SH, CH, X ou SS. Aí a gente teria o acréscimo de ES. Pela regra aqui, a gente acrescentaria no verbo have um S. Mas não, ele não segue aquelas regras, tá bom? Ele se modifica. No lugar de ficar com o acréscimo do S, ele vai lá e vira o verbo has, tá bom? Para as terceiras pessoas, tá? Então, aqui, ó. She has a new car. Ela tem um carro novo. Ó, has, porque tá na terceira pessoa, tá? Agora, they have a lot of friends, certo? Eles têm muitos amigos. O verbo ficou, o verbo have normalmente. Por que que tá normalmente aqui com o verbo have? Tá, gente? Porque não é terceira pessoa. They não é terceira pessoa. A forma negativa do has é has not ou hasn't. E a forma negativa do have é have not ou haven't. Tá bom? Bom, então é isso, gente, a nossa aula de hoje. A gente já tinha visto, né, as formas afirmativas, mas a gente deu uma revisãozinha das formas afirmativas. Vimos a forma negativa e interrogativa, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho o conteúdo. Volto a dizer, qualquer dúvida é só falar lá comigo no privado, tá? Que eu tiro todas as dúvidas de vocês. No mais, é isso. Thank you very much. Beijinhos e até a próxima aula. Tchau, gente!